Olá, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, né? Então, nós vamos discutir agora sobre a questão da relação da profissão com o mercado de trabalho, as condições de trabalho, né? O profissional de serviço social precisa estar atento às condições que o mercado de trabalho possa estar se preparando para nos receber, as condições que ele irá nos receber, né? As condições que temos também para efetuar o nosso trabalho, né? Nós nos preocupamos com o trabalhador, com os trabalhadores como um todo, é que vamos aqui discutir, mas precisamos estar atento também em questão dessa relação do mercado de trabalho para com a nossa profissão, tá? Vamos discutir no decorrer desse encontro, né? E também, como eu falei anteriormente, nós temos referenciais teóricos importantíssimos que trata dessa relação do trabalho com as nossas relações de trabalho, né, profissional. Precisamos estar atento a isso. Como é que o mercado de trabalho nos dá condições de trabalho para que o nosso trabalho enquanto serviço social, assistente social, ele seja um trabalho realmente respaldado, né? Então, historicamente, vamos abordar aqui que o serviço social, ele foi inserido dentro das instituições, né, dentro das grandes indústrias, para conter conflitos sociais que estavam ali permeando pelas classes trabalhadoras, que hoje nós também caracterizamos como movimentos sociais dos trabalhadores, né? Conhecemos aí vários dentre eles, um dos mais visíveis do nosso Brasil são as classes industriais, né, de trabalhadores, como indústrias de automóveis, né, as siderúrgicas. Então, nós temos essas classes trabalhadoras que o serviço social ele foi inserido com essa perspectiva, mas também temos historicamente aí algo que nos chama muito a atenção e que vocês podem estar pesquisando sobre um conflito trabalhador, de uma classe trabalhadora que nos chama muito a atenção até os dias atuais, que foi o movimento de mulheres, né? A classe trabalhadora de mulheres, que elas estavam inseridas numa indústria e foram reivindicar por seus direitos, estavam se mobilizando, e alguns teóricos, quando eu falo de teóricos importantes, alguns teóricos eles abordam que aquele incidente em que morreram várias mulheres naquela indústria, ela não foi algo acidental, né? Foi algo provocado, um boicote àquela classe trabalhadora que estava ali, que já caracterizavam como um conflito social pelaquela classe, né? Reivindicando seus direitos. Foi preciso e é preciso até os dias atuais. Por quê? Porque nós, enquanto sexo feminino, por mais que façamos o nosso trabalho, executemos com qualidade, né? Nós temos particularidades aí que o sexo feminino não tem, entre detalhes, afinidades. A nossa remuneração ela ainda não é, em algumas áreas, igualitárias, né, ao sexo masculino, né? Isso nos gera um desconforto, mas naquela época aquelas mulheres elas buscavam um reconhecimento de trabalho, por exemplo, carga horária, que eram exaustivas, né? Hoje nós já temos uma carga horária definida em relação ao nosso tempo de trabalho, né? Algumas mulheres elas já conseguem determinar o seu próprio horário de trabalho, que isso anteriormente não era permitido, foi um direito conquistado, além de direito a uma assistência de saúde, a uma assistência previdenciária, porque nós sabemos que esses direitos anteriormente eles só eram concedidos,
né, para família, para pessoas, trabalhadores que tinham as suas carteiras assinadas. Quem não tinha de carteira assinada, ele não tinha direito a uma assistência de saúde pública. Ele ficava ali, ao que nós já discutimos anteriormente, que era sobre o atendimento caritativo das Santa Casas, né? Nós viviam sobre o trabalho das igrejas, das irmãs, então não tinha. Então, através desses movimentos, é que nós fomos inseridos para estar ali intervindo, né? Contendo, na perspectiva de conter conflito, mas na verdade o que nós estamos ali é para mediar conflitos, né, e intervir em prol dessa classe trabalhadoras. E naquela época os conflitos eles já apresentavam para a sociedade industrial as questões sociais, que é o que eu citei anteriormente, os direitos sociais, né? Que essas questões sociais, esses direitos sociais é que norteiam, né, o nosso fazer profissional. Se nós não tivermos as questões sociais, é impossível, né, nós termos essa questão do nosso fazer profissional. O que nós vamos fazer se nós não temos questões? Nós não temos questionamentos sociais a fazer. Nós precisamos deles para nos nortear, buscar estratégias de trabalho, né, para poder executar em prol dessa classe. E também nesse mesmo contexto histórico da nossa profissão, que veio juntamente com a expansão industrial, houve a necessidade dos profissionais de serviço social naquela época atuarem com os trabalhadores e suas famílias a questão da coerção social, do ID cultural, em prol da manutenção da ordem e da moral social. Isso é muito importante, né? Se nós tivermos uma ordem social, nós tivermos uma moral, nós temos algo muito relevante, né? A manutenção da ordem ela é muito importante, ou seja, porque o direito ele é para todos, né? Vem se trabalhando essas questões já há vários anos, né? E a Yamamoto traz aqui para nós, em relação às demandas profissionais do assistente social, dizendo que nós, enquanto profissional, temos o privilégio de assumir cada vez mais áreas, por exemplo, como de recursos humanos, além de prestação e operacionalização de benefícios sociais que vêm através das políticas internas. Ali, muitas empresas, que algumas são contestadas, mas eles não nos contratam como o profissional de serviço social, mas eles, dentro, como o nosso currículo ele está especificado, nós temos essa relevância profissional de atuarmos nessa área que é específica dos recursos humanos, porque nós somos um profissional capacitado, né, tecnicamente, para estar ali, como falamos anterior, intervindo, mediando com essa classe trabalhadora em relação dos benefícios que esse trabalhador ele tem direito, né? Mas que também cada empresa ela tem sua política de atuação interna, né? Porque algumas atuam em regime CLT, né? Então nós precisamos estar atentos, porque como já diz o dito popular, a empresa não se adequa ao profissional. O profissional é que se adequa à empresa, entre aspas, né? Porque temos que fazer o que é de direito. Não é a empresa, ela jamais, o profissional de serviço social, ele jamais deve atuar de forma errônea, né? Vendo que aquilo está errado, está prejudicando o trabalhador, né? O colaborador, e ele compactuar, né? Jamais. Nós temos que primar em dar visibilidade para aquela empresa, dentro das suas políticas internas, ela atuar de forma coerente com esse profissional, mostrando quais são os benefícios sociais que a empresa possa estar prestando para o seu trabalhador. E isso
dá o que a gente chama de autoestima, né? Dá um estímulo ao trabalhador a atuar de forma mais prazerosa, né? E também quando traz para a nossa realidade, enquanto profissional de serviço social, nós precisamos ter um certo cuidado. A nossa atuação profissional ela não pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer ambiente, num corredor, em uma sala qualquer, sem privacidade, para que você possa fazer uma escuta qualificada para com o seu usuário, com o colaborador daquela empresa, você estando ali atuando em uma instituição, em uma indústria, né? Você precisa, enquanto profissional, ter um espaço que lhe dê conforto de trabalho. Isso é uma valorização, né? E tem alguns aspectos aqui que nós vamos ver nesse momento em relação a essa questão das políticas internas para com o trabalhador, como, por exemplo, a questão da estabilidade, né? Buscamos muito alguma das questões sociais e brigas das classes trabalhadoras foi sobre a questão da estabilidade profissional, fazer com que o trabalhador ele se sinta parte da empresa, tanto o profissional de serviço social, ele chegar ali numa empresa, ele encontrar uma sala que ele tenha um conforto para ele trabalhar, por mais simples que seja, mas ele tenha onde fechar sua porta, receber o seu usuário, o seu colaborador para uma escuta qualificada, para uma orientação específica, mas ele, além de também o colaborador nas indústrias, ter os EPIs adequados, faz parte da política dele se sentir parte da empresa através de movimentos como o CIPA, né, que são as comissões internas de prevenção de acidentes nos trabalhadores. Isso ela é algo conquistado através da estabilidade, o concurso, o seletivo, a ordem ali para aquele trabalhador ele ser inserido, ter seus direitos respaldados, ter direito a plano de saúde, ter para ele, para os seus familiares, né? Dentre N políticas sociais de trabalho que o trabalhador precisa ter para ele se sentir estável, né? Estável, vou voltar, estável, estabilizado, né? Capacitações. Esse trabalhador, para ele se sentir parte da empresa, ele também precisa receber capacitações, tá sempre se capacitando, aprendendo sempre o novo, porque tudo está mudando o tempo todo, né? A retribuição, a questão da retribuição ao seu desempenho dentro da empresa, de forma individualizada ou de forma grupal, com remuneração direta ou indireta. Algumas empresas, elas trazem atualmente como a retribuição ou dando ali um estímulo, eles fazem aqueles painéis de funcionário do mês, funcionário da semana, bater uma meta, ele vai para um mural, uma foto em destaque, ele é contemplado diante dos seus colegas com um prêmio, né? Então, ou uma remuneração a mais. Tem algumas empresas que trabalham em regime CLT, elas têm a cada 5 anos, elas têm um acréscimo de R$ 500, vamos dizer assim, esse exemplo, ou um percentual estipulado ali em cima daquele salário, daquele colaborador, ele é colocado um percentual a cada 5 anos naquele salário. Então, é um estímulo, é uma retribuição ao desempenho daquele profissional, de forma que ele não venha beneficiar só ele, mas também todo o grupo, ou mostrar para o grupo em que ele está ali naquela instituição, ele se, direta ou indiretamente, ele sinta parte da empresa. Então, isso é muito importante, a gente entender essa relação de trabalho, trabalhador, contratante, né? Porque isso interfere na nossa relação de atuação profissional.
tá?